Olá, amigos, olá, amigas, olá, internautas, aqui estamos. Hoje é terça-feira e são 20 horas. E sempre nesse dia, nas terças, a gente aparece por aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, onde temos mais de 180 mil seguidores. A gente aparece também no YouTube, onde temos o nosso canal Oeste Goiano Notícias. Estamos falando de hoje, terça, mas não só nas terças, também nas quintas. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana em que a gente leva ao ar as nossas entrevistas, quando a gente recebe aqui convidados e assuntos dos mais diversos são abordados. Aqui a gente fala muito sobre gestão pública, entrevistando pessoas com mandato eletivo, a gente fala com chefe de órgãos públicos, enfim, temas variados. E volta e meia aparece por aqui o assunto educação. Exatamente é esse o assunto de hoje. Nós vamos falar mais uma vez sobre educação e agora, já numa reta final que vai levar ao dia 8 de novembro, dia de Enem, a gente vai falar sobre Enem, especificamente fala sobre a redação, que é algo importante dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente convidou aqui uma profissional que é da área da língua portuguesa, especialista em redação, foi a nossa convidada, aceitou vir aqui, a gente ficou satisfeito dela ter aceitado o convite e esse será o nosso assunto aqui hoje. Portanto, o OG Notícias, sempre diversificado em assuntos, hoje para falar da redação, que é o grande pavor dos alunos que vão enfrentar o Enem. E para falar disso, está aqui do meu lado ela, muito conhecida na cidade, muito respeitada por conhecer bem a língua portuguesa, atua muito na área de redação. Está aqui comigo Maria Piedade Feliciano Cardoso, a Piedade. Piedade, satisfação te receber aqui, boas-vindas. Prazer é todo meu, muito bom poder contribuir, falar aqui com nossos alunos, as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais, em saber um pouquinho mais da redação. Como você mesmo falou, é o grande bicho. O bicho-papão, do Enem e dos vestibulares. E dos vestibulares, isso. Até porque a redação no Enem, o peso dela é muito grande, né? Nos vestibulares também. Qual que é o peso dela? No Enem, a redação vale 1.000. 1.000, isso significa percentualmente o quê? A metade da nota, né? A metade? Porque a metade do Enem está correlata à redação? Eles têm um cálculo lá que é muito específico. Mas vamos falar em termos gerais, para as pessoas entenderem melhor. As provas, somando as outras, matemática, linguagem, ciência humana, ciência da natureza, dá 1.000. Somando tudo isso dá 1.000. E a redação, 1.000. Então, a redação, então, da redação é essencial. E tanto é que o que você vê as pessoas querendo saber quanto o aluno tirou é da redação. Quase a gente não vê divulgando, eu tirei tanto em matemática, tirei tanto em ciências humanas, ciência da natureza. Claro que todas são importantes. Tem para a educação tem o mesmo valor. Mas o peso da redação ele é muito grande e parece que ele aparece muito. As pessoas querem saber quanto que tirou na redação, quanto que... Né? Tanto é que o aluno tirar 1.000 na redação é impossível. Não é impossível. É difícil. Se não me engano, esse ano passado, nós tivemos 6 notas 1.000. A nível de Brasil. Brasil todo, isso. No Enem todo no Brasil, isso. 6 pessoas tirou a nota, a nota 4 total. 4 milhões e tantos alunos, acho só que 6, um pouco mais, isso. Ela é a Maria Piedade Feliciano Cardoso. E a gente acaba de começar aqui um bate-papo para falar sobre Enem, sobre a redação, o bicho-papão dos alunos. E a Maria Piedade Feliciano Cardoso, muito conhecida em Porá, professora no Colégio Exato. Ela tem também o cursinho, a Prova Mais, que cuida exatamente e exclusivamente de redação. E redação passa a ser, então, aqui o nosso assunto. Piedade, dia 8 de novembro, está marcado, parece que serão 2 finais de semana de Enem, e é no primeiro final de semana, exatamente no dia 8 de novembro, que nós vamos ter a redação. Já começa uma reta final e intensificar os preparativos, não é isso? Já estamos aí, né? Já pode falar na reta final. E quem quer passar em Enem tem que estudar o ano todo, né? Olha, as pessoas falam assim, eu vou fazer um cursinho, vou começar agora, faltando 2 meses. Ajuda, Valdeci, ajuda. Mas a produção de texto é um processo. Você
você precisa tanto conhecer as técnicas. O que é importante para eu fazer um bom texto? Eu preciso conhecer as técnicas, sim, porque existem técnicas, mas eu preciso treino, fazer. Se eu não fizer, eu não vou conseguir crescer. Acontece, às vezes, o aluno começa a fazer o cursinho, por exemplo, faltando 2 meses. Eu tive um aluno que, faltando um mês e pouquinho, ele começou o cursinho e ele fez todas as propostas. Ele foi de 600 e pouco para 800. Na Ele tirou 800, 880, se não me engano. Então, ele conseguiu ter um crescimento muito bom. Mas depende do desempenho do aluno, né? Porque a produção, você cobra ali na redação 5 competências. Então, para você tirar uma nota boa, você precisa atender o que se pede, o que se propõe nessas 5 competências. Né? Nós vamos falar dessas 5 competências então, Isso. daqui a pouco. São 5 competências. Cada uma vale 200 pontos. Para se chegar, então, a esses 1.000. 1.000, exatamente. 5, sim, aí é importante. Nós vamos dissecar isso aqui com detalhes. 5 competências para fazer uma boa redação. A professora Piedade vai explicar tudo isso aqui. Nós estamos apenas iniciando um bate-papo nessa nossa transmissão que chega aí até você, a quem a gente agradece pela audiência. Você que nos acompanha no Instagram, no OG Notícias, você que prefere nos acompanhar no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Essa transmissão, para chegar até você, nas noites de terças e quintas, conta com apoios. Nós temos aqui conosco, nos apoiando sempre, o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas servindo Iporá. O Baratão Shopping, para quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, vende até pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já memorizou, já aprendeu o teclar 649-8154-1495. Nossas transmissões contam com a BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. Essa empresa é da Maiara e do Endel. Quem precisa de documentação na área de meio ambiente, procura a BioEnge. O contato da BioEnge é o 649-9623-5621. Nossas transmissões contam com o Posto Rede Parceirão, que tem o combustível de qualidade. E esse combustível de qualidade está em 2 endereços, ali em Ceilândia, nas margens da GO 060, e aqui em Porá, o Parceirão está também ali no Posto Real. O Posto Real faz parte da rede Parceirão. Parceirão é a sua casa nas rodovias. E temos também nas nossas transmissões o apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. E além de Porá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Está comigo hoje aqui a Maria Piedade Feliciano Cardoso. Estamos falando de Enem. Estamos falando sobre a redação, que é o bicho-papão aí do Enem e dos vestibulares. E ela vai explicar para nós aqui como se preparar bem para uma boa redação. Piedade, nós começamos já a abordagem sobre as 5 competências. Isso. Que para se fazer uma boa redação, vamos um a um aqui falar o que se precisa para quem corrige a redação dar uma boa nota. Ok. Em relação às 5 competências, é importante a gente frisar que essas 5 que eu vou comentar agora são para o Enem. Se for para um vestibular, tem as competências, são diferentes, as competências são diferentes. Tá? Praticamente umas 3 são iguais para todos os concursos, vestibulares, Enem, mas há alguma particularidade, né? Então, por isso que o aluno, às vezes, ele precisa preparar para o Enem, pensando numa linha de tema, numa linha de correção, e para o vestibular tem um enfoque. Tem um outro enfoque. Por isso que quando eu trabalho com os alunos, e tanto no Colégio Exato quanto no cursinho, eu trabalho especificamente para Enem e para vestibular. E ainda tem uma diferença. Eu tenho alunos que querem fazer vestibular da UEG, da UFG, cada um tem uma abordagem diferente, temas diferentes, a chave de correção é diferente. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo. Quando a gente estava conversando aqui no início, em relação a vestibular, está aumentando muito o número de alunos pretendendo fazer vestibular. Então, a gente tem que trabalhar também. Os vestibulares ainda existem, né? Diminuiu muito?
Sim, Mas olha, os vestibulares, o que você tem a dizer sobre a prática de se ter vestibular para fazer a sim. triagem de alunos para ingresso em universidades? Vamos entender aqui. Até 2012, 13, acho que 14, não me lembro bem, o foco maior era vestibular. Então, a gente preparava aluno para fazer vestibular em outros estados e aqui em Goiás. Então, era uma correria, porque vestibular ele trabalha com a tipologia textual. O que é isso? Tipos textuais como carta, artigo de opinião, crônica, fábula, uma variedade muito grande de texto. Então, você tem que trabalhar tudo isso. Para o vestibular. Para vestibular. E ainda tem dissertação, e ainda tem notícia. Mas em cima Enem, de tema. No vestibular também, sim, o tema é imposto. diferente. Tem o tema, tem a proposta, com texto motivador, tudo direitinho. Mas o que se cobra é diferente. A UEG aqui, por exemplo, trabalha com artigo de opinião e um texto narrativo, que normalmente é crônica, um conto. É o estilo deles. O Enem é dissertação. Na verdade, o texto do Enem ele já virou uma tipologia. Fala assim, o modelo Enem já virou um modelo. Ele é o texto dissertativo. É uma reflexão em cima de um tema. tema. Se bem que dentro de uma reflexão, Piedade, pode se mostrar também conhecimentos teóricos, históricos, Sim, contextualização histórica, sim, enfim, né? Isso. É uma das competências cobradas. Então, aí depois veio o Enem com toda a força. Durante muitos anos, prevaleceu mais o Enem. As federais, por exemplo, já não faziam mais vestibular. Ela pegava a nota do Enem. A UEG sempre fez. As particulares também faziam e continuam fazendo. Agora, nós estamos voltando com os vestibulares. Mesmo as universidades federais? Mesmo as federais. Estão adotando. A Federal de Goiás Estão agora, deixando o Enem de lado para ter o seu. Não estão deixando de lado, mas estão fazendo o vestibular e ainda pega a nota do Enem. Eles têm as vagas para o aluno que faz vestibular e tem as vagas para Enem. Usa das duas formas de seleção. E aí eu sempre oriento meus alunos, façam o Enem, façam o vestibular. É uma chance a mais. A diferença, que o vestibular ele é regionalizado. O que isso quer dizer? Ele vai atender o aluno mais da região. Que não quer estudar distante. Nem é que não quer estudar distante, pode ser. Mas para ele ir lá fazer uma prova é difícil. Pensa, eu quero concorrer a uma vaga na Federal de Santa Catarina. Para eu ir lá fazer esse vestibular, fica mais difícil. Então, eu faço o Enem. O Enem ele é para o Brasil todo. Vestibular regionalizado. Eu quero fazer aqui em Goiás, eu faço o vestibular da UFG, da UEG, ou de uma particular aqui, Universidade de Rio Verde. Então, é regionalizado. A concorrência, a gente pensa que é um pouco menor, porque quem vai participar desse processo de vestibular são mais alunos daqui de Goiás. O Enem já é muito amplo. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Você pode jogar a sua nota em qualquer faculdade. É uma forma de escolher. Sim, que aí eu acho até interessante. Eu acho que é interessante uma hora você chamar alguém para falar sobre o SISU também, que os meninos que têm muita dúvida, muitas de dúvidas. se escolher onde vai estudar. Acho que é importante depois. Mas vamos voltar aí para o Enem. Vamos aí ouvir agora a professora Piedade. Ela vai falar agora sobre as competências. As competências para se fazer uma boa redação. Contigo, Piedade. Isso, então. O vestibular, o Enem, ele tem essa característica de cobrar 5 competências. O texto é dissertativo argumentativo. O que quer dizer dissertativo argumentativo? O aluno precisa ter um ponto de vista. Os temas seguem uma linha, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Ele tem que defender uma ideia. Ele tem que defender uma ideia. Esse argumentativo é defender uma ideia. Esse argumentativo é defender uma ideia, um ponto de vista. Ele precisa deixar esse ponto de vista dele claro. O tema do Enem é sempre um problema social, né, que envolve questão de cidadania. Nos últimos anos, está cobrando dentro da linha de invisibilidade, que a gente chama, né? Então, trabalha temas que retratam a realidade de pessoas que encaixam mais na invisibilidade, das minorias. Isso. O último ano mesmo foi o envelhecimento da população, né? A questão do etarismo. As pessoas vão esquecendo dos idosos, né?
Nós já tivemos o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Quem pensa no trabalho que a dona de casa realiza, cuidando da família, cuidando do idoso, cuidando da criança. Nós tivemos a valorização da cultura afro, que é uma cultura relegada, né? A gente vai, às vezes, não se trabalha isso, não se discute sobre isso. Nós tivemos também, dentro da invisibilidade aí, tivemos mais alguns. Sim, a questão da identidade, do registro civil. Né? Quem não tem uma certidão de nascimento é uma pessoa que não existe. Invisibilidade. Esse tema foi abordado. Foi abordado. E aí a gente continua trabalhando pensando nessa hipótese. Não só, porque pode vir qualquer tema, pode vir uma questão ambiental, que está com muito tempo que não se cobra. Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar à Piedade sobre sugestões dela de temas possíveis. Mas, falando aí dessa primeira competência, prossiga. Isso, vamos pensar. Então, são 5 competências. A primeira competência, que a gente chama de competência 1, cobra a norma culta. Né? É tudo dentro da gramática, da escrita. Então, cobram-se 2 aspectos. Norma culta, então, num bom português, numa linguagem clara, escrever corretamente a língua portuguesa. Exatamente. Pronto, começa por aí. Isso, começa por aí. Nós temos os desvios, que são ortografia, acentuação, uso da vírgula, concordância, Pontuação. regência, pontuação, colocação pronominal, ou seja, a gramática toda. Né? E nós temos os problemas de sintaxe, né? Que é a estrutura da língua, que a gente chama de alguns aspectos lá que a gente chama de truncamentos, você separar 2 orações que não deveria separar, você juntar e fazer um período muito longo, um dentro do outro, que você não fecha a ideia, e vai. Então, são esses 2 problemas cobrados. Nessa competência, você pode ter, para ficar com nota máxima nessa competência, você pode ter 2 desvios só e um problema de sintaxe. 3 errinhos. Se você tiver 3 desvios, por exemplo, uma vírgula, um acento e uma concordância, você já não fica mais com 200 pontos nessa competência, não fica mais com 1.000. Então, os meninos sempre falam que essa é a competência mais difícil de fechar. Ela não é difícil, é porque tem muitas minúcias e o número de erros, que a gente chama de erros, é muito pequeno. Você está falando ainda da primeira competência. Primeira competência. Que é a linguagem. Que é a linguagem, exatamente. E aí entra a questão... Evitar os erros de linguagem. Isso, aí entra a questão de parágrafo, né? Você precisa dividir o seu parágrafo em períodos. Enfim. Tudo isso é a primeira competência. A competência 2, olha, o que nós precisamos atender? Os alunos que estão estudando aí, que estão fazendo redação, eles estão entendendo o que eu estou falando. Cobra-se atendimento ao tema, tipo de texto. Atendimento ao tema. Olha, o Enem sempre traz uma frase temática com textos motivadores. Significa que não pode divagar, sair do assunto. E essa frase temática, ela tem sempre algumas palavrinhas que a gente chama de foco temático. Por exemplo... É comum, então, ele sair do tema? Infelizmente, divaga. Às vezes, ele foge totalmente ao tema e, às vezes, ele faz que nós chamamos de tangenciamento. Tangenciar é não atender plenamente. Não foca plenamente. Exatamente. Vamos pensar no tema do ano passado. Vamos pensar num tema assim... eles usam muito desafios, empecilhos, entraves, desafios para a valorização da cultura afro. Olha, aí o aluno vai e fala da cultura afro. Ele esquece de falar dos desafios, o que é que dificulta valorizar. Esse é o foco temático. Se ele falar só da cultura em si e ele não discutir o que é que dificulta essa valorização, ele não aprofundou nessa segunda Isso. competência. E tangenciou, ele perde muita nota. Focar no tema de forma de encarar o tema de verdade. Tanto é que a gente sempre orienta. Já na introdução, deixe o seu tema claro. E deixa a tese, que é outro aspecto cobrado na competência 3. Na competência 2 ainda, aí nós temos o tipo de texto. Ele tem que fazer uma dissertação. Se ele fizer uma narração, um relato, ele já fugiu, ele já é um caso que leva a nota 0. Já fugiu. E aí tem mais uma cobrança na competência 2, que é o repertório. Que os alunos, às vezes, têm muitas dificuldades. Repertório é o que eles chamam de citação. Eu preciso citar no meu texto
um autor, um teórico, um filósofo, Você está um falando fato histórico. da competência? Dois ainda. Um fato histórico, um filme, uma música, Pra uma exemplificar. série para exemplificar, para respaldar o meu texto. Aí- Respaldar a minha ideia. Aí, Piedade, quem não tem muita costume com De leitura, leitura. de ver filme, de estar antenado, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Então, quando eu começo o ano, todos os meus alunos, que eu já começo a trabalhar no exato desde o 9º ano, uma das primeiras coisas que eu falo, meninos, nós temos algumas questões que a gente precisa atender. Eu preciso ler, leitura, não interessa jornal, revista, eu preciso fazer, que é o treino, e Escrever. eu preciso escrever, ler e escrever. Não adianta, eu preciso ter conhecimento, que entra conhecimento de todas as áreas. Eu posso fazer uma citação de um autor da biologia, da geografia. Então, todas as áreas. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter treino. A informação, jornal, revista, não interessa se é no celular, se é na televisão, se é o jornal impresso, se é a revista, precisa ler. Se eu não tiver informação, eu vou escrever sobre o quê? Né? E essa citação tem mais ainda alguns aspectos aí. Eu preciso citar uma obra que seja uma obra, uma série, um filme, ela tem que ser pertinente ao meu tema. Eu não posso fazer uma citação qualquer. Ela tem que conversar com o meu tema. Para reforçar Isso, o seu argumento. Né? meu argumento. E tem que ser uma citação reconhecida pelas áreas da ciência, da cultura, do lazer. Eu não posso citar, olha, meu amigo Valdeci, lá do Oeste Goiano. Sim. Bom, dependendo do tema, até eu posso citar, né? Mas, normalmente, eu tenho que citar uma autoridade citar dentro um do trabalho na literatura reconhecido. Uma notícia, um trabalho que é de amplo conhecimento. Sim. É o meu amigo fulano. Não adianta. Não adianta. É um anônimo. Não vai dar atenção para os anônimos. Cite pessoas famosas que disseram coisas relevantes. É isso? E referente ao meu tema. E referente ao tema. E, além de ser um repertório reconhecido pelas áreas da ciência, da cultura, do lazer, ele tem que ser pertinente ao tema, ele tem que falar sobre o meu tema que eu estou discutindo e eu tenho que fazer um uso produtivo. O uso produtivo é eu articular essa citação com a minha ideia, com o meu argumento, com a minha discussão. Porque eu não posso deixar essa citação solta. Eu tenho que amarrar com a minha ideia, tenho que discutir, ela tem que conversar com a minha ideia. E agora, mais ultimamente, estão cobrando ainda que seja dentro do tema e dentro da discussão que eu estou fazendo, da abordagem que eu estou fazendo. Então, vai cada vez mais exigindo, porque os alunos estavam fazendo citação aleatoriamente. E aí veio o que eles chamam de repertório de bolso. Aquelas citações que eles já trazem decorada, que eles acham que encaixa em qualquer tema, mas que não tem relação próxima. Porque ele não sabe qual que é o tema da redação. Leva uma citação decorada, claro que ela não vai coincidir com o tema proposto. Não vai. Agora, avançando aqui, você falou muito dessa segunda competência, a terceira competência. A terceira competência, eu costumo falar para os meninos assim, é a alma do texto. É o projeto de texto. A gente avalia projeto de texto. E o que é um projeto de texto? O que precisa ter? Projeto de texto precisa ter apresentação do tema, atendimento ao tema, precisa ter a tese, que é a ideia que ele vai defender, os argumentos têm que discutir o que ele apresentou na tese e precisa de ter uma proposta de intervenção que resolva o problema que ele discutiu e que ele apresentou na tese. Ou seja, o seu texto precisa estar amarradinho, com argumentos coerentes, respaldados com argumentos. Fazendo a defesa de uma ideia. Defesa, sem deixar lacuna. O maior problema do nosso aluno é que ele deixa lacuna no texto. Ele faz uma afirmação, ele não discute, ele não explica essa afirmação, ele não amarra com a citação, e ele já passa para outro tópico e aí vai deixando lacunas. Ele quer que o leitor saiba o que ele queria dizer. Às vezes a gente senta com o aluno, vai corrigir, fala assim, olha, mas isso aqui ficou vago. Ah, professora, mas eu queria dizer isso. Mas não disse. O texto é para o outro. O texto fica não uma é reticência, na verdade. Né? Eu sempre falo o seguinte, quem vai escrever tem que pensar, eu não escrevo para mim,
eu escrevo para o outro, e o outro não sabe o que eu penso. E o outro? A mensagem chegou, né? Precisa estar clara. Minha ideia precisa estar clara. Então, a competência 3 é o que nós chamamos de projeto de texto. A 4, coesão e coerência. Eu uso conectivos, a ideia é coerente, não entrar em contradição. É uma competência também que é bem tranquila para eles fecharem 200 pontos. E a 5 é a proposta de intervenção. Resolução do problema. Enem exige resolução do problema. E que respeite... É um pouco da competência 3 aqui na 5. Porque na 3 você falava de ter uma tese, né, de resolver uma questão. Isso. E na 5ª, a intervenção é... para resolver esse problema. Mas nós temos um detalhe aí. Essa solução para os problemas não pode ferir direitos humanos. Sim. É uma exigência. E precisa ter 5 elementos, a proposta de intervenção. Se não tiver os 5 elementos, ele não fecha os 200 pontos. Cada um dos elementos vale 40 pontos. Quais são esses elementos? Aí o aluno ele precisa até memorizar para ele atender o agente, que é quem vai fazer aquela ação, a ação, o que vai ser feito, o modo meio, como ele vai fazer isso, como o agente vai realizar essa ação, o efeito, para que eu quero essa ação, e um detalhamento. A gente fala de qualquer um desses elementos, ou do agente, ou da ação, ou do modo meio, ou do próprio efeito. Ele vai apresentar um detalhamento. Se ele quiser detalhar, por exemplo, o agente, e ele fala o governo, que ele sempre vem com o governo, e não precisa ser só o governo, ele vai explicar quem é o governo, é o órgão, o MEC, o Ministério da Educação, órgão responsável pela educação no país. É mais ou menos isso. Aí pode ser melhor, ele amarra a temática dele com o poder público, com as leis, direitos humanos. Depende do desenvolvimento, da tese e do desenvolvimento dele, não é? Sim. Essa conclusão ela tem que ter uma relação muito próxima com a tese e com o desenvolvimento. Aqui na 5ª competência. Ele não pode vir com uma solução que não tem uma relação próxima com o seu desenvolvimento do texto. Então, o texto é um todo. Ele é um processo que ele vai encadeando as ideias, e eu vou lendo, e vai ficando tudo claro para mim. Tanto é que texto vem de tecido, Valdeci, de tessitura. Eu tenho uma linha. Se esse fio da minha ideia se rompe, fica vago. Fica solto. Ele não vai entender, o leitor não vai entender. Eu não escrevo para mim, eu insisto nisso, eu não escrevo para mim. Então, o texto ele precisa ter coesão, coerência, precisa ter unidade de ideias. Ela é a Maria Piedade Feliciano Cardoso, está sendo aqui a nossa entrevistada. A professora Piedade, conhecida de tantos aqui em Porá, expert em língua portuguesa, especialmente sobre redação. Nós estamos caminhando aí para o 8 de novembro, dia de Enem, e a professora Piedade está lá no Exato, ensinando os alunos daquele estabelecimento, mas mais do que isso, ela está com o cursinho Aprova Mais. E ela acabou de falar aqui sobre as 5 competências para uma boa redação. Vamos recordar? Vamos. Na primeira competência é não errar a língua portuguesa. Norma culta. A norma culta. Então, pontuação. Acho que uma coisa importante, vou descer em relação à norma culta, que eu não falei, é muito importante a gente aprender a usar essa norma, mas dentro do texto. Não, a gramática ela deve ser trabalhada dentro do texto. Para a gente entender melhor, o funcionamento da gramática é dentro do texto. É de acordo com o que o texto exige, né? É porque a língua é dinâmica. Não dá para eu... Por que os alunos às vezes falam que não gostam de português? Porque tem muitas regras. Sim, gramática é regra. Mas eu aprendo isolado, não faz sentido para mim. Eu tenho que aprender dentro do texto. Então, quando eu estou trabalhando redação, eu trabalho português ao mesmo tempo. A gente trabalha português, a gente trabalha geografia, porque os temas cobram isso. Os temas cobram a geografia, o tema cobra história. Às vezes eu estudo história para trabalhar alguma proposta com os meninos. São 5 competências para se fazer uma boa redação. Nós estamos aqui recapitulando. A norma culta, o respeito às regras da língua é a primeira competência. Você falou aqui na segunda competência de não fugir do tema proposto. Não fugir do tema proposto. Muito importante. Então, olha, a gente orienta assim. Pegou a proposta de redação,
Leia os textos motivadores. Texto motivador é para te dar encaminhamento. Às vezes o aluno olha a frase temática e fala, eu sei falar sobre isso. E não lê os textos motivadores. Ele dá encaminhamento, ele me dá ideia. Eu não posso, uma coisa interessante que eu não falei da competência 2, eu preciso até falar agora, sobre a citação, é que eu não posso usar nenhuma citação que está na proposta. Os textos motivadores trazem, às vezes, alguma lei, algum fato, alguma notícia, mas eu não posso usar. Se eu usar, não vale. É o que já veio eu não posso para estimular eu não posso usar a citação que está na prova. E nenhuma das questões da prova eu não posso usar. Eu só posso usar algo que não foi mencionado. Trazer algo novo. O que eu posso usar? Vamos lembrar aqui. Eu falei que a gente pode usar vamos lembrar, séries, filmes, novela, notícia, música. Tudo isso exemplifica. Fato histórico. Sempre oriento. Estudem os fatos históricos. Existem alguns fatos históricos. Prestar atenção no noticiário. Que me ajudam. E nas disciplinas, história e filosofia, me ajuda demais na redação. Sociologia ajuda muito, a história ajuda muito. Às vezes, tem alguns fatos históricos que eles poderão ser usados como repertório para vários temas, como Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. Covid agora foi um divisor de águas muito usado para vários temas. Uma citação que eu uso para um tema, eu vou poder usar para vários outros temas. É só a gente fazer a ligação. Então, isso é muito importante, o aluno ficar atento. Piedade, na terceira competência, a gente percebe que o aluno é chamado a ter ideia pronta, a ter uma opinião formada para apresentar uma solução, não é isso? Não é bem ideia pronta, opinião formada. Ele precisa ter esse ponto de vista partindo do tema que foi proposto. Sim, mas dentro Porque daquele... ele não pode vir com... Esse é o grande problema dos alunos. Às vezes eles pensam assim, olha, vai cair isso, eu já vou vir com essa ideia pronta. Chega lá, tudo diferente. Então, ele precisa ter uma visão crítica, que ele saiba falar sobre qualquer tema. E Enem não traz um tema que eles nunca viram, não traz. É tema-problema que nós estamos vivenciando, um dos temas mais difíceis que eu vi do Enem, mas ainda assim os textos motivadores trazem esclarecimento, foi a manipulação do comportamento do usuário a partir do controle de dados na internet. Isso foi mais difícil. Por quê? Era algo ainda relativamente novo, mas quando nós lemos os textos motivadores, ficou claro. Então, não tem nada novo. Ele precisa ter uma visão crítica de problemas, ele precisa saber fazer a articulação de ideias, organizar ideias. Isso aqui é um bom texto, organizar ideias. E defender o ponto de vista. Sim, e na quarta competência, você fala em ideia coerente. Quer dizer, coesão, o que coerência. Foi dito no início, no meio, no fim, a coisa ele não pode tem que... entrar em contradição. É comum entrar em contradição? Pior que é. Lamentavelmente. Sim. Lamentavelmente, sim. Então tem que prestar atenção para sustentar uma ideia coesa. Exatamente. Fazer o projeto de texto, Valdeci, é muito importante. Se cobra projeto de texto, como é que o corretor vai ver esse projeto de texto dentro da redação do aluno? Como é que eu vejo esse projeto de texto? Como é que eu sei que o aluno partiu de um projeto ou não partiu de um projeto? Quando eu pego a redação, vamos falar da estrutura, né? Nós estamos falando da estrutura. A estrutura da dissertação ela é fixa. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Já na introdução, eu vejo que o aluno contextualizou, apresentou o tema e apresentou a tese, deixou a tese clara, que é a ideia que ele vai defender. Né? Então, eu já vi, começou, né, já tem a tese. No desenvolvimento, os argumentos dele discutem o que ele apresentou na tese. Ele não foge, porque tem aluno que faz assim. Ele até tem uma tese, o texto até tem uma tese, mas, na hora de desenvolver, ele fala de outra coisa, dentro do assunto maior, mas ele não desenvolve o que ele propôs. Fugiu do assunto. Fugiu do assunto. Não teve a coerência. Não teve o projeto bem feito. E a proposta de intervenção também tem que resolver o problema que ele Eu entendi que na sua quinta competência aqui proposta,
Tem que ter um entendimento sobre leis, sobre legislação, ou sobre o que o país tem em termos de legislação para o assunto que ele vai argumentar? Não especificamente. Não. Lei também pode ser usado como repertório, como citação, as leis. Eu quero falar do repertório de bolso. Quero comentar um pouquinho sobre isso. Não é necessariamente isso. Ele precisa apresentar uma proposta de intervenção, uma solução. Então, ele pensa, olha, para resolver o problema, vamos pensar num problema aqui, uma proposta? Vamos pensar aqui, um tema que eu estou pensando que pode ser cobrado, a questão do autismo. Sim, pode ser o tema. Olha, eu pensei assim, vou trabalhar com as minhas, já trabalhei, vou trabalhar de novo esse tema. Desafios para efetiva inclusão de pessoas autistas. Olha, desafios para efetiva inclusão das pessoas autistas, ou portadoras do espectro autista. Tá. Então, ele vai falar sobre desafios para efetiva inclusão. Por que efetiva? Essa palavra efetiva que pode pegar muita gente. Porque a inclusão já existe. Sim, mas ela é efetiva? Não. Efetiva é fazer valer de verdade. Fazer valer de verdade, incluir de verdade. E o que é que eu posso fazer? Aí eu vou pensar na proposta de solução. O que é que pode ser feito para incluir realmente? Que ação? O que é que pode ser feito? Partindo dessa ação, eu vou pensar quem vai realizar essa ação. Se a abordagem dos temas for mais voltada para a questão da educação, quem vai efetivar isso? Olha, é dentro da escola. Mas quais são os problemas que dificultam? Talvez a qualificação do professor, né? O preconceito, esse é o grande problema da inclusão. Ainda é o preconceito velado, nossa, muito preconceito. E para vencer o preconceito, o que é que eu posso fazer? Né? Tá vendo? Apresentar uma solução. Discutir sobre essa questão. A escola precisa discutir sobre isso, e precisa trabalhar e precisa incluir. Então, aí quem vai ser o agente? Vai ser a escola. Dependendo da minha argumentação, pode ser a escola. Dependendo da minha argumentação, pode ser o Ministério da Educação. Mas não precisa ser necessariamente só a escola, só a educação, só o poder público, só... Ele pode falar o governo? Pode. Por quê? Pressupõe que nesse grau de escolaridade, ensino médio, terminando o ensino médio, eles não têm uma noção de poder público, quem é executivo, quem é legislativo, o que faz. Então, ele fala o poder público, pode falar, não tem problema. O governo, ele pode falar, não tem problema. O que o governo vai fazer, se for o governo? Como é que o governo vai fazer isso? Ele vai liberar verba, o modo meio, vai liberar verba para qualificar os professores. Viu? Fantástico, está com um quadro, acho que terminou já, muito lindo, sobre o autismo. Está falando muito sobre o autismo. Pode perguntar? É o quadro do Fantástico. Me parece que 20 pessoas autistas entrevistam uma autoridade, um artista, e eles perguntam. Muito interessante. É uma citação que eu posso fazer? É uma citação que eu posso fazer. Muito bem, professora, muito bem, nós detalhamos bem, nós esmiuçamos bem sobre as 5 competências para se fazer uma boa redação, seja no Enem ou em vestibulares. Daqui a pouco a gente continua aqui no nosso bate-papo com ela, a Maria Piedade Feliciano Cardoso. Nós estamos gratos a todos vocês que estão nos acompanhando aí no Instagram, você que prefere nos acompanhar no YouTube, gratidão, curta aí o vídeo, compartilhe e recomende. Nós estamos em uma transmissão que parte daqui do nosso estúdio, aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, e chega até você nas noites de terças e quintas com apoios. Nós contamos com o Laboratório Bioanálise, aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. E além de Porá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Temos conosco aqui nas terças e quintas, nessas transmissões, o Posto Rede Parceirão, que nos apoia, combustível de qualidade. E em 2 endereços, ali em Islândia, nas margens da GO 060, também aqui em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais está conosco nas transmissões aqui na região de Porá,
Quem precisa de documentação na área de meio ambiente, recorre à Bioenge. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato deles 649-9623-5621. Baratão Shopping está conosco nas transmissões. O Baratão tem mais de 4 décadas servindo Iporá e mais do que Iporá, servindo a região. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. Eu continuo aqui no bate-papo com a professora Maria Piedade Feliciano Cardoso. A Piedade, o assunto hoje é o Enem. E dentro do Enem, nós estamos detalhando sobre a redação, que é o bicho-papão aí dos alunos. E a Piedade é essa professora aí, disponível para ajudar a todos nisso que é. Ela mesmo disse aqui no início da entrevista, é praticamente a metade da nota. Vale a pena dedicar isso. Vale a pena. Vale a pena. Então, acho que é interessante também a gente falar sobre a questão que leva a nota 0. Sim. Muitos não alunos pode zerar. Zerou, perdeu muita nota, não é? E aí perdeu a metade. Pode ser que não consiga uma vaga. Provavelmente não consegue, né? Dependendo, não consegue uma vaga. Inclusive, se zerar a redação, Valdeci, não consegue financiamento, viu? Do governo, não consegue. Para o FIES já não funciona. Então, eu até fiz um levantamento aqui. Olha, no ano passado, nós tivemos 4.811.338 alunos que fizeram o Enem. Desses 4.800.000, nós tivemos 211.859 alunos zeraram a redação. Muita gente, hein? Muita gente. Zerar a redação é não atender em nenhuma das 5 competências. Não é isso. Não é bem isso. Não. Primeiro, tem os critérios que levam a nota 0. Vou falar de alguns, não dá para falar de todos. Mas, por exemplo, fuga total. Fugiu totalmente ao tema, ele zera. Né? Pediu lá, vamos pensar do autismo, e ele fala sobre... o que ele poderia dizer? Um problema ambiental. Fugiu tem gente que do sai assunto. totalmente. Zerou. Né? Zerou. A outra questão que leva a nota 0, não atender o tipo de texto. Enem é dissertação, ele faz uma narração, zera. Fez menos de 8 linhas, 7 linhas, ele zera. Cópia. Tem gente que faz só cópia. Zero. Né? Copia todos os textos motivadores, vai fazendo uma coxa de retalhos. Outra questão, recado para a banca. Recado, gente, cuidado. Escreve lá no final do texto, Deus seja louvado. Ah, sim. Não, tem gente que escreve isso. Tem. Não pode. Tem. Se esse recado, Deus seja louvado, não tem nenhuma relação com a sua discussão, ele zera. Fugiu do assunto. Um desenho, ele faz ali uma caretinha. Pode parecer simpático, elegante, mas fugiu do assunto. Fugiu do assunto. Zerou. Zerou. Ele faz uma caretinha ali no final do texto, uma carinha. Zerou. Um coraçãozinho. Ele zera a redação. O corretor de redação é rigoroso. Fala um pouquinho do corretor. Olha, a correção da redação, o que a gente pode dizer? Tem critério. Por isso que tem essas 5 competências. Porque nessa quantidade de alunos fazendo o Enem, Brasil todo, para todos os corretores falarem a mesma língua, tem que ter critérios. Que vem as 5 competências. Isso. E aí eles têm que trabalhar essas 5 competências. Da forma mais alinhada possível, para não haver prejuízo para o candidato, porque ele não pode ser prejudicado. Então, tem que haver essa coerência entre todos os corretores. E voltando na questão da nota 0, acho que é bom alertar, às vezes o aluno manda recado para a banca. E aí, o senhor que está corrigindo a minha redação... Zerou, gente, zerou. No meio do texto vem ali com... Manda um recadinho para o corretor ser piedoso. Isso, não pode. Atender. Ele zera. Então, Piedade, a redação no dia 8 de novembro, como de praxe, caneta azul... Caneta preta. Texto, caneta preta. Caneta preta. Texto, transparente. Em mão, aí ele o papel, não tem inteligência artificial, ele, o cérebro dele, a criatividade e o que se preparou, né? Exatamente. E hoje o que nós mais encontramos, Valdeci, são alunos fazendo cópias. Cópias, inteligência artificial. Tentando levar pronto. Não adianta, não sabe qual que é o tema. Eu até posso buscar informação. Eu posso ler sobre o assunto. Às vezes eu passo uma proposta para os alunos, falo para eles fazerem em casa, as minhas pesquisem sobre o assunto. Pesquisa sobre o assunto. Não é cópia.
porque no dia não tem jeito de fazer conta. Inclusive, o Fantástico mostrou uma reportagem, uma matéria, que eu falei, gente, poderia ser uma dica da... Fantástico não sabe qual é o tema, mas o MEC poderia pegar essa sugestão, que é a importância da escrita. Né? Nesse programa, um cientista fez uma pesquisa com 2 jovens, né? Aqueles aparelhos para medir o desenvolvimento do cérebro, a atuação, cognição, a atividade do cérebro. Colocou uma moça para fazer um texto manuscrito e um rapaz para fazer digitando. O cérebro funciona muito mais que o manuscrito. A escrita, ela ajuda o cérebro a fazer conexão. Então, o manuscrito ajuda, estimula mais. A ausência da escrita manual está prejudicando os nossos jovens. A criatividade. A criatividade, e não é só a criatividade, e a habilidade mesmo. É o senso crítico mesmo. Então, escrever à mão, o manuscrito... Ajuda. Quando eu falo para os meninos que eu gosto de escrever à mão, eles riem. Eu falo, eu gosto de escrever. O meu texto à mão. Às vezes, eu escrevo para depois digitar. Eu gosto dessa atividade. E aí eu fui entender que ela ajuda muito, muito. A outra questão é a importância da leitura, que ajuda na escrita. A importância da leitura, inclusive, foi o tema da redação do Enem de 2006. A importância da leitura. Quem sabe agora não pode ver a importância da escrita, não é? É isso que eu quero agora ouvir de você, professora Piedade, que tem anos que você acompanha isso, tem décadas até que você vem acompanhando isso. As suas sugestões, as suas dicas, as suas pistas, para possíveis temas. Possíveis temas. Então, se nós continuarmos na linha da invisibilidade, eu fiz um levantamento aqui de, acho que uns 15. Qualquer tema é provável, qualquer tema é possível. Diga lá. Mas eu fiz aqui um levantamento de alguns. Eu coloquei o autismo, né, e até já... O autismo não tem aparecido, não apareceu ainda. Não, ainda não. Se não apareceu, pode aparecer. Pode. Caiu a questão do surdo, né, já caiu. Foi bem o autismo. Que é uma invisibilidade. Quem pensa no surdo? Está vendo? Olha aí como é que vem nessa linha da invisibilidade. Eu pensei do autismo, coloquei aqui a valorização dos professores, porque nós não estamos mais tendo alunos querendo fazer curso de licenciatura. E o professor está entrando nessa linha da invisibilidade, profissão quase invisível, que não tem o merecimento que nós deveríamos ter. Quais temas mais? Eu coloquei a questão da valorização do professor, catadores de material reciclável. Eu falo nesse tema há muito tempo, que é uma profissão não saiu invisível, ainda. Não, e a importância dele é muito grande, porque ele contribui para o meio ambiente, para a questão do consumismo, né, da reciclagem. Belo tema. A importância da valorização dos catadores de material reciclável e entre os trabalhadores da limpeza. Vou apostar nesse tema, hein? O MEC vai adotar esse tema, é a coleta seletiva. E aí os alunos falam assim, professora, mas nesse tema, o que eu poderia fazer de citação? Gente, nós temos tantas citações importantes aqui. O que mais, professora? Aí eu coloquei aqui a proteção de criança e adolescente nos ambientes virtuais, muito em evidência agora, com aquela questão da lei FELCA, do ECA digital, não é? Eu estava trabalhando nesse tema lá com as meninas antes de vir para cá, nós comentamos sobre esse tema. A participação da mulher na política, gente. Também. Né? Não saiu ainda? Não. A participação da mulher na política ainda não saiu no Enem. Esse pode ser um tema tanto de vestibular, porque ele está na linha do vestibular, depois a gente precisa falar sobre a diferença, né, do vestibular com o Enem, outro quanto no Enem. A participação da mulher na ciência, a valorização da mulher na ciência. A mulher ainda continua na linha da invisibilidade. Quando se trata de mulher e negra, é ainda mais invisível. Tá. É uma questão muito gostosa de se discutir, o aluno entender o que é invisibilidade. Não é em minoria, que não é o pouco, mas é o que não aparece, que não tem valor para a sociedade. Aí nós temos a questão da cultura indígena, que também nunca foi cobrada, questão indígena. Nunca saiu. Está aí, tem muitas... Anotei aqui também a importância da cultura e do esporte para reintegrar os jovens das periferias. Muitos temas. O que mais? Impressionante que nunca tenham saído esses temas. Não. Hein? Temas que você levantou aí, interessantíssimos. Saneamento básico, a importância
saneamento básico, da democratização do saneamento básico. Muitas pessoas ainda não têm acesso ainda. Medidas para proteger a primeira infância. E aí entra a questão agora do PIX, que ele é automático, né, para a pensão alimentícia. Tudo isso pode ser tema de Enem. Isso. A violência contra a mulher, apesar de já ter sido cobrada a violência contra a mulher, feminicídio, mas a evidência agora está muito grande, o índice de violência contra a mulher está muito, muito alto. Aí eu coloquei junto aqui os 20 anos de Lei Maria da Penha, né, que reforça a gente pensar nesse tema, e ainda a violência vicária que entra aqui dentro, que agora é crime. Né? Muito bem. Tem mais. Aí eu coloquei mais. Uso da tecnologia por crianças e adolescentes. Desafios para garantir os direitos, a segurança das pessoas que moram nas comunidades, nas favelas. Nós estamos vendo os noticiários aí. E a importância da escrita, eu falei. Crise climática, a IA e desemprego. Né? Você deu boas dicas. Você deu boas dicas, você está atenta, está antenada. Agora nós temos apenas 10 minutos restantes, nós precisamos explicar aqui, nós falamos muito da questão Enem, diferença para o vestibular, que faculdades ainda usam. Isso. A diferença está na chave de correção. Então, o aluno precisa saber o que é que vai ser cobrado dele no texto. E também na temática. Os temas são diferentes. A tipologia, os tipos de texto cobrados são diferentes. O EG, por exemplo, o FG, abordam temas mais subjetivos, mais voltados para a questão política. Não politicagem, não estou falando de politicagem. Ética, sabe? É diferente. E o EG trabalha com arte de opinião, que ainda é outro tipo de texto, que está dentro do dissertativo, mas tem umas abordagens diferentes. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso com o aluno. E aí, quanto mais... É uma dica até para os meninos. Quanto mais redações vocês fizerem, gente, melhor. Peguem temas e façam. Hoje, eu já estou completando com meus alunos lá do cursinho 59 temas. E mesmo fazendo uma redação de um tema, aqui você citou vários, escolha um e faça uma redação em casa. Talvez não seja esse o tema, mas vai servir para ajudar a coordenar as ideias. Sim. O texto, importante que às vezes o aluno fica assim, o que cobra? Qual competência? O que o corretor quer que a gente faça? Olha, o mais importante, gente, em um texto é o manejo com a língua. Se você não souber fazer esse uso... E se não praticar, não vai chegar lá, né? Se não praticar, não vai chegar lá. Se não souber fazer esse uso da linguagem de forma clara, objetiva, sem deixar ideias vagas, ele não vai. E se não treinar, se ele não fizer, ele não vai conseguir ter essa habilidade com a escrita. Muito bem, professora Maria Piedade Feliciano Cardoso, nossa entrevistada de hoje, assunto importantíssimo que fizemos chegar até você. Quem não assistiu vai assistir depois. Ela deu dicas importantes. Quando ela falou aqui das 5 competências para fazer uma boa redação, isso aqui merece ficar registrado e fica registrado aqui. Essa gravação fica para qualquer ocasião recorrer a ela. Piedade, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu acho que nós ainda teríamos tema para muitos assuntos, né? Muitas horas. O assunto é envolvente. Nós, com o apoio do Baratão Shop, da BioN Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, estamos terminando aqui o nosso bate-papo. Algo mais aí a acrescentar que julgo importante? Nossa, igual eu falei, tem tanta coisa que a gente precisava falar aqui e às vezes não dá tempo, que foge na hora. Sim. Além desses temas aí, uma dica importante é ficar calmo. Na hora de fazer a redação, ficar calmo. Porque quando você fica nervoso, as ideias elas não vêm com uma coerência, com uma sequência, então fica calmo. E no dia 8... Fica atento ao foco temático, à frase temática, ao foco temático. Piedade, no dia 8 de novembro, a redação é uma das atividades, mas tem outras. Deixa a redação para depois? Não. Eu falo para os alunos fazer primeiro. Vamos pensar assim. Você pegou a prova. Está muito nervoso, porque isso é normal.
Começa a fazer a prova, as questões, até você se acalmar. Aí você vai para a redação. Por quê? Se você deixa a redação por último, você pode ficar muito nervoso com a questão do tempo, e aí não consegue. E aí não consegue. Né? Então, para a prova, faça o texto todinho, faça o projeto de texto. O projeto de texto não é o rascunho. Faça o projetinho, faça o rascunho, não passa ali. E aí faça a sua prova. Tem direito de fazer um rascunho? Tem, ele tem a folha para rascunho. Ele não tem a folha para o projeto. Aí eu falo para os meninos fazer o projeto na capa, na contracapa da prova. Faz o projetinho, que é levantamento de ideias, levantamento de tese, levantamento de possibilidade de citação. Faça o rascunho, faça a prova, faltando ali, porque quem está aplicando a prova, ele vai marcando o tempo, né? Faltam 20 minutos. Faltando ali uns 20 minutos, você passa a sua redação ali. Por quê? Suas ideias já sentaram, você já leu muita coisa na prova, às vezes veio uma outra ideia nova, uma palavra que você não tinha certeza como se escreve, você viu na prova, você corrige e passa a redação ali, tranquilo, e termina a sua prova. Leia os textos motivadores, não arrisca fazer sem ler texto motivador. Até porque vestibular da UEG, por exemplo, exige que o candidato faça uso da coletânea. Essa é uma diferença do Enem. Né? Exige que faça uso da coletânea. Enem não exige título no meu texto. Vestibular normalmente exige. Então, Enem você não precisa fazer título. Se eu fizer, está errado? Não está. Mas é uma linha a mais que você teria para desenvolver o texto, você está fazendo o título. Muito bem, Piedade, teremos que ter muito mais tempo para aprofundar muito mais aqui, mas para concluir mesmo, você tem lá o cursinho Aprova Mais, lá no Exato, quem é aluno ali está bem servido que você tem você por lá. Agora, quem quiser te procurar, fala aí do seu contato, do cursinho Aprova Mais. Então, o cursinho, ele acontece lá no Colégio Exato, à noite, das 19 às 21 horas. Para Enem, eu tenho 2 turmas. Uma turma na terça-feira e uma turma na quarta-feira. E para vestibular, na quinta. Por que nós não fazemos no mesmo dia? Porque são textos diferentes, temáticas diferentes. Então, nós trabalhamos em 2 turmas separadas. Paga quanto o seu contato? O valor do cursinho é 220, a mensalidade, inclui material. E inclui os dois cursos também. E para achar a Piedade? Piedade está na rede social? Na rede social, tem o Instagram do cursinho, tem o meu Instagram e tenho também o meu contato, né, o meu celular, que é 64 992 12 34 23. Obrigado, Piedade, por você ter vindo aqui. Foi muito bom. Foi uma super aula de redação aqui hoje. Valeu demais, obrigado por você ter vindo. Satisfeito, a gente aqui sempre termina os nossos bate-papos aqui com os nossos entrevistados e entrevistadas, entregando a ele um presentinho que é para lembrar desse momento. Para você aqui, um objeto personalizado é um livrinho, é uma anotação personalizada. Obrigado, Piedade. Eu que agradeço e espero ter contribuído. Contribuiu muito. Espero ter contribuído. Terças e quintas, noites de entrevistas e assuntos importantes. Na próxima quinta-feira, nós vamos entrevistar aqui a Silvia Dias Folador de Menezes Padilha. Ela é nutricionista. Nós vamos falar sobre emagrecimento, sobre nutrição. Ela será a nossa entrevistada quinta-feira. Até lá, um abraço a todos.